A paz de Deus com todos os irmãos, eu sou o irmão Fábio e mais uma vez gostaria de falar um pouquinho das coisas dos irmãos. A palavra de hoje está no Evangelho de Lucas, capítulo 17. O título diz: Acerca dos escândalos, do perdão e do poder da fé dos servos inúteis. Quero ler com a ajuda de Deus e com a guia do bom Espírito. E disse aos discípulos: É impossível que não venham escândalos, mas ai daqueles que vierem. Glória a Deus. Melhor que fora que lhe pusesse ao pescoço uma mó de atofoma e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um desses pequeninos. Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreenda-o, e se ele arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, as 7 vezes no dia vai ter contigo, dizendo: arrependei-me, então perdoai-lo. Disseram-lhe aos apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. E disse o Senhor: se tivesse fé como um grão de mostarda, diria a esta amoreira: desarraigai-te daqui e planta no mar, e ela vos obedeceria. E qual de vós terá um servo a lavrar ou a apacentar gado, que a quem voltando ele do campo diga: chega-te, assenta-te à mesa, e não lhe diga antes: prepara a ceia e sinta-se, serve-me até que a comida e bebida, e depois comerás e beberás tu. Porventura dá graças ao teu servo, porque fez o que foi mandado. Creio que não. Assim também vos, quando fizeres tudo e que vos for mandado, e dizeis: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que deveríamos fazer. Somente esses versos, irmãos. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Palavra de hoje, irmão. Glória a Deus. Palavra, aleluia, da tarde deste dia, em Lucas capítulo 17. Glória a Deus. Santo Deus. Os discípulos do Senhor, aleluia, glória a Deus, estavam ouvindo ao mestre. E ao mestre dizia, glória a Deus, que era impossível, aleluia, que não tivesse escândalos. Glória a Deus. É o que mais vemos nos dias de hoje, né, irmãos? Tantos escândalos acontecendo. Mas ai daquele, aleluia, que vierem pelo escândalo. Glória ao nome do Senhor. Bastante comunhão, irmãos, aleluia. Porque hoje, através dessa palavra, aleluia, o Senhor, aleluia, vai dar direção de um assunto muito sério que acontece dentro das igrejas, glória a Deus, mas que pouco é pregado, aleluia, porque os pastores, porque aqueles, aleluia, que estão dentro das igrejas, aleluia, muitas vezes não querem repreender, aleluia, suas ovelhas, para que não percam elas. Mas o Senhor, aleluia, no começo dessa palavra, aleluia, já vem mandando esclarecer uma parte, glória a Deus. Não é a quantidade, glória ao nome do Senhor, mas sim a qualidade. Glória a Deus. Não é o número, glória a Deus. O que importa, aleluia, é aqueles que servem a Deus verdadeiramente. Os irmãos, aleluia, sabem o que significa, aleluia, esta palavra? Glória a Deus. Vou aqui bem na comunhão e com a ajuda do Espírito Santo dizer a vocês que, aleluia, e com a ajuda de Deus, dizer a vocês, aleluia, o que essa palavra significa. Glória a Deus. Que é melhor ter uma morte terrível do que ser responsável por afastar alguém de Deus. Meu Deus, aleluia, glória a Deus. Santo Deus. Está escrito aí, aleluia, na palavra de Deus, mó de atafoma, glória a Deus. Porque essa palavra, aleluia, está escrita aí, que é melhor que, aleluia, seja colocado esta mó de atafama no pescoço e se jogue no mar, glória a Deus, do que, aleluia, afastar alguém, aleluia, das coisas de Deus.
O que significa? Essa palavra, aleluia, significa que é uma pedra enorme usada nos moinhos antigos para moer os grãos ou esmagar os grãos. Então a palavra diz que é impossível, glória ao nome do Senhor, escapar da morte, pois se, aleluia, amarrasse essa pedra em nosso pescoço ou no pescoço de qualquer pessoa, aleluia, e jogasse no mar, o tamanho do peso de toneladas não conseguiria a pessoa se soltar, aleluia, até que chegasse ao fundo e perdesse, aleluia, o ar e morresse afogado. Meu Deus, alguém pode estar dizendo, irmão Fábio, aleluia, na tarde desse dia está falando na palavra sobre morte. Glória a Deus, aleluia, santo Deus. Mas é isso mesmo, irmãos, é justamente, aleluia, o que significa a palavra de hoje. Que é melhor, aleluia, que aconteça isso com aquele que, aleluia, santo Deus, brinca com as coisas de Deus, do que, aleluia, vai acontecer com o irmão ou com a irmã, aleluia, que sai, aleluia, de casa todos os dias para ferir, machucar, aleluia, denegrir, espalhar. É isso que vai acontecer com o esposo, com o filho, com o irmão, com um amigo, glória a Deus. O esposo que bate na esposa, aleluia, na mulher, aleluia, que tenta servir a Deus. O filho que não quer servir a Deus e não deixa seus pais servir, glória a Deus. O irmão, aleluia, santo Deus, que lança falso testemunho, glória a Deus, que só causa confusão, glória a Deus. Ou o amigo que devido à sua fofoca, aleluia, afasta, aleluia, e não ajuda em nada, só afasta, aleluia, aquele de se aproximar das coisas de Deus. Pois tudo isso, aleluia, o nosso Senhor Jesus Cristo está falando, aleluia, de uma morte, aleluia, certa, de uma morte horrível, aleluia, se continuar neste caminho, glória a Deus, neste caminho de engano, glória a Deus. Quantos nos dias de hoje, aleluia, vemos porteiros e porteiras, aleluia, de todas as igrejas, glória a Deus, com tanto amor, abraçar as pessoas, aleluia, a estar ali, se tivesse escrito na camisa deles, aleluia, por certo tem umas que está até escrito, está escrito assim, em que posso te ajudar, ou melhor dizendo assim, estou aqui para servir, glória a Deus. Porque, irmãos, aleluia, glória a Deus, o caminho, aleluia, da salvação, ela passa diretamente por Cristo. Ela só passa por Cristo, por mais ninguém. Glória a Deus, porque o Cristo, ele falou, eu sou o único e verdadeiro caminho que leva ao Pai. Glória a Deus, mas muitas pessoas, aleluia, nos dias de hoje, aleluia, por ter uma amizade, aleluia, com você, ou por muitas vezes não tem nenhuma amizade, mas te observa de longe, aleluia, e vê o seu modo de andar, caminhar, de tratar, glória a Deus, dentro da sua casa é uma casa de paz, não tem confusão, aleluia, você serve a Deus com alegria, de puro e sincero coração, aleluia, você dá a essa pessoa, aleluia, uma visão diferente, aleluia, daqueles que estão andando errado pelo mundo, glória a Deus, você dá uma referência, você mostra, aleluia, aquela pessoa que tem sim um povo diferente na terra. Santo é o Senhor, bastante comunhão, aleluia. Pois sabe, o Senhor, aleluia, nos ensinou que, aleluia, melhor, aleluia, dele, o melhor dele, o tesouro maior dele nessa terra, são os seus pequenininhos. E quem são os pequenininhos do Senhor? Quando o Senhor se refere aos pequenininhos, ele não está apenas dizendo das crianças. Ele não está só se referindo às crianças. Ele está se referindo também àquelas pessoas simples, humildes, aquelas pessoas que são novas na fé. Aleluia, pessoas, aleluia, frágeis espiritualmente, pois essas pessoas precisam de um cuidado especial. Pois sempre, aleluia, aqueles que estão aprendendo são vulneráveis. Aleluia, porque eles não sabem, eles estão ali na alegria por ter acabado de ter um encontro com o Senhor.
Eles encontraram, viviam no mundo perdido lá fora, jogado, aonde viviam tristes, cansados, apontados, machucados. E de repente eles, aleluia, se deparam, aleluia, com o Senhor de braços abertos para eles, dizendo, aleluia, aqui é o seu lugar, aleluia, porque aqui, aleluia, quem luta as batalhas por você sou eu só quero que você tenha obediência, aleluia, e através dessa obediência, aleluia, quando você me conhecer mais, tiver intimidade comigo, glória ao nome do Senhor, bastante comunhão, irmãos. O que vem acontecendo? Vem acontecendo uma transformação de dentro para fora, aonde, glória ao nome do Senhor, aquilo, aleluia, que te fazia sofrer não faz mais. Aquilo, aleluia, que te fazia um sentido gigante dentro da sua cabeça, não faz mais, porque o Senhor arrancou a máscara, traduziu a vida simples e sincera, aleluia, a vida de amor, de caridade, de perdão. Glória a Deus, aleluia. Mas o Senhor disse, ai daqueles que vêm, aleluia, e fazem eles tropeçar, irmãos. Glória a Deus. Santo Deus. Tropeçar, aleluia, significa, glória ao nome do Senhor, levar alguém ao pecado, ao erro, glória a Deus. Levar a pessoa a se esvaziar, fazer alguém duvidar, aleluia, e se afastar de Deus. Muitas vezes, por aquilo que sai da sua boca ou o seu testemunho, glória a Deus. Quando muitas vezes a sua atitude, aleluia, faz outras pessoas perderem a fé e cair dela. Santo é o Senhor, bastante comunhão, irmão. Glória a Deus. Pois a pessoa cai espiritualmente, pois o Senhor, aleluia, por essa palavra, glória a Deus, aleluia, na palavra de hoje, invade a sua casa chamada coração, invade a sua casa chamado mente e diz, é melhor sofrer com uma morte terrível do que ser responsável por afastar alguém da presença de Deus. Irmãos, imagine, o Senhor falou que é melhor morrer, aleluia, de uma morte terrível do que você ser responsável de alguém, aleluia, se afastar dos caminhos de Deus. Você já pode imaginar, aleluia, o que vai acontecer com essas pessoas, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Por isso nos mostra, aleluia, os nossos valores presentes de Deus. Aleluia. Isso nos mostra, aleluia, a nossa responsabilidade espiritual. Isso nos mostra, aleluia, a nossa influência, glória a Deus, pois ela não pode ser negativa aos outros, irmãos, glória a Deus. Santo, santo é seu nome, glória a Deus. Irmãos, essa palavra de hoje vem direto falar comigo, com você e com todos, glória a Deus, mas principalmente aqueles que estão na frente de um povo, glória a Deus. Irmãos, eu aqui nesse canal tenho a responsabilidade muito grande, pois aquilo que eu falar aqui, aleluia, e se eu falar aqui estiver fora das escrituras sagradas ou dos mandamentos do Senhor, eu vou pagar um preço muito grande. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Imagine aqueles, aleluia, que estão na frente do povo, são considerados anjos da igreja, aleluia, pastores, anciões, glória a Deus, aleluia, todos aqueles, aleluia, de administração, santo Deus, desde a porta do som, aquele que prega, glória ao nome do Senhor, aquele que toca, glória ao nome do Senhor, todos aqueles que têm a responsabilidade, glória a Deus, de, aleluia, efetuar um culto a Deus naquele tempo que estamos na igreja e ainda mais, aleluia, aleluia, glória ao nome do Senhor, ofertar a Deus a sua própria vida fora do culto, glória a Deus, com o seu andar, o seu caminhar, aleluia, dentro da comunhão, aleluia, e do Espírito Santo de Deus. Pois o preço, aleluia, desta alma que ficar sentida, aleluia, e ficar triste e abatida, aleluia, vai recair sobre nós. Glória a Deus. Mas, aleluia, tem o outro lado da moeda. Se aquilo, aleluia, que eu ou você falar, aleluia,
confrontar com ela, com suas práticas, aleluia, e que ela mesmo assim venha ficar sentida, aleluia, e não querer ouvir, aleluia, e falar que você abateu a alma dela, glória a Deus, fique em paz com isso, glória ao nome do Senhor. Não se preocupe, pois está fazendo aquilo que Deus lhe colocou para você fazer no seu coração. Glória a Deus. Por isso, irmãos, que temos que andar sempre, aleluia, correto com o Senhor. Glória a Deus. Santo Deus. Temos que andar com o nosso exemplo, aleluia, que nós damos. Aleluia, com as palavras que desferimos, aleluia. A fé, aleluia, para que não afete a fé das outras. Com as nossas atitudes estranhas, erradas, porque, aleluia, você pode pensar que não, irmãos, mas nós somos observados 24 horas por dia. Glória a Deus. Pois de novo, aleluia, esta palavra vem direto ao encontro daqueles que servem, aleluia, dentro e fora das igrejas, das repartições públicas, dos hospitais, aleluia, nos cargos no governo. Todos esses estão ligados, aleluia, glória a Deus, com vidas emocionalmente, aleluia, frágeis, glória a Deus. Todo aquele que busca, aleluia, uma repartição pública, às vezes é porque está com algum problema. É problema de documentação, aleluia, problema de fazer, aleluia, o enterro do seu ente querido, do seu amigo, do seu companheiro. Glória a Deus, toda vez. E a forma que você trata aquela pessoa, glória a Jesus, aleluia, tem que ser do jeito que você quer ser tratado. Aleluia, se você, aleluia, quer amor, ame do jeito que você quer ser amado, glória ao nome do Senhor. Aleluia, perdoe do jeito que você quer ser perdoado, irmão, aleluia. Mas a palavra de hoje também, aleluia, tem o outro lado. A palavra de hoje também tem o outro lado da moeda, glória a Deus. Pois o Senhor ensina, repreenda-o, aleluia, aquele que comete um erro contra você. E se haver o arrependimento, perdoa-o. E se ele cometer contra você 7 vezes no dia, aleluia, mas se tiver o consenso de vir até você e falar, estou errado novamente, aleluia, se arrepender, o Senhor manda que perdoá-lo. Glória a Deus. É difícil, não é, irmão? Santo é o Senhor. Tá vendo, irmão? Porque o Senhor falou naquela parte no começo da palavra, aleluia, que nós temos, aleluia, que se despojar de nós mesmos, dos nossos sentimentos carnais, aleluia, porque muitos de nós às vezes não têm, aleluia, facilidade do perdão, não tem a felicidade, a facilidade de abraçar. Glória a Deus, santo Deus, guarda mágoa, guarda rancor, mas o Senhor te diz por essa palavra, aleluia, muitas vezes aquele que te magoa, vem a mim e pede perdão, aleluia, eu perdoo, e você que foi ofendido, você que foi magoado, aleluia, quando vir a mim, aleluia, eu não consigo, aleluia, fazer você entrar no reino do Pai, porque você mesmo não perdoou, glória a Deus, porque aquele que tem mágoa no coração não entra no céu. Santo é o Senhor. Glória ao seu nome, Senhor. Glória a Deus. Então, aleluia, alguém gritou, Senhor, acrescenta-nos a fé. E o Senhor disse, aleluia, se tiver a fé aí, do tamanho de um grão de mostarda, glória a Deus, teria autoridade de dizer a uma árvore, arranca-se daqui e vá para o mar, glória a Deus, e ela assim o faria. Glória ao nome do Senhor. Tudo isso, irmãos, é por fé, humildade por crer no Senhor, pois o Senhor, aleluia, somos, aleluia, servos inúteis, aleluia, aos olhos do Senhor, glória a Deus, porque no final dessa palavra, o Senhor ainda fala sobre um servo que trabalha o dia inteiro, mas que por obrigação tem que chegar em casa e ainda preparar, aleluia, o alimento ao seu mestre, glória a Deus, e no final de tudo, ele tem que comer para depois ir descansar e ainda agradecer ao Senhor dizendo, Mestre, Senhor, sou servo inútil. Glória a Deus. Então, irmãos, vamos se lembrar, aleluia, sempre, não é por nosso merecimento nenhum. Diante do Senhor, somos servo inútil. E nós poderemos viver 3 vidas que não pagaria o amor e a caridade do Senhor conosco. Essa é a palavra de hoje. Deus seja hoje eternamente louvado.